Amigos internautas, bem-vindo todos ao Alvorada Cultural. Estamos no programa 706, oitava temporada, com um convidado todo especial, meu admirado professor José Geraldo Souza. Seja bem-vindo, que prazer revê-lo. Sim, Raul, é um grande prazer também vê-lo protagonista, ativo, mobilizando a partir de sua expertise, que é a comunicação, esse espaço, para, num período de isolamento, nós nos distanciamos socialmente, mas, graças ao uso solidário da tecnologia, nos aproximamos politicamente e fazemos uma interlocução solidária nesse contexto dramático que o mundo atravessa, né? De repensar seus paradigmas éticos, seu presente, seu passado, e começar a construir possibilidades de futuro, né? Sobre tudo isso é muito importante. Professor, você continua como reitor da UNB ainda, não? Não, meu mandato já se cumpriu, eu cumpri o mandato entre os anos de 2008 e 2012. Ah, tá. Depois já tivemos duas novas gestões, a última reconduzida, começou agora a recondução, que é a professora Márcia Abraão Moura, que, aliás, foi minha decana de graduação, né, e comigo gestou o processo de expansão e de reestruturação da Universidade de Brasília, dentro do programa de expansão e reestruturação da Universidade Pública Brasileira, né? Fazendo uma boa gestão, ela. Mas você tem estado muito ativo nessa pandemia, tem criado, tem dado aula, tem participado de quanta coisa, né, profe? Até livro Assim, novo tá lançando, que eu sei. mais de um, mais de um. Conta para Mas, nós. então, o contexto da pandemia que obriga a um distanciamento, que a gente chama de quarentena, né? Que não é uma novidade cultural. Shakespeare escreveu 3 peças em quarentena. Ah, é? É, o Newton pensou, talvez, o esboço Sim. da sua em quarentena, né? O Boccaccio escreveu o Decameron em quarentena, né? Também. O próprio Boaventura de Souza Santos acaba de publicar um livro especial, um livro muito importante, que se chama O Futuro Começa Agora, da Pandemia à Utopia, também recolhido à quintela, à aldeia de seus pais, né, e fugindo do contágio, né? Então, a quarentena obriga a essa condição de visibilidade do espírito e da responsabilidade política. Eu, por exemplo, continuo dando aula, tanto na graduação quanto na pós, remotamente, e tenho que trabalhar, de um lado, o cumprimento dos programas acadêmicos, mas, de outro, também o cuidado com meus alunos, né? Porque eles sofrem, sobretudo os mais jovens, angustiados, no caso do Brasil, triplamente pela pandemia, né? Que é algo que assusta, porque coloca em risco a sua própria integridade física e mental, né? Há problemas de angústia sérios. A questão do Brasil especificamente, porque a pandemia no Brasil é mais grave do que no mundo todo, porque aqui a irresponsabilidade da gestão, sobretudo federal, transformou o Brasil no epicentro da difusão da doença, né? E o Brasil está humilhado, o país está isolado. Hoje a França fechou voos com o Brasil, né? Praticamente ninguém mais recebe brasileiros. E também uma direção política desacreditada, não senta em nenhuma mesa para discutir ações conjuntas. Na América do Sul, os países estão lidando com alguma qualidade, a Argentina, o seu Uruguai, com um baixo grau de letalidade, né?
E aqui entre nós, esta direção política nacional desastrosa, né? Não por acaso, muitos caracterizando como conscientemente genocida, né? E não fossem as respostas sociais, e não fossem as ações de setores conscientes do social, como algumas prefeituras, muitas organizações políticas, movimentos, o MST, o MTST, as comunidades indígenas pelas suas entidades, né? E algumas prefeituras, como Araraquara, que há 3, 4 dias a letalidade é zero, né? Claro que ninguém fala nada porque é uma administração do PT, não é isso? Claro. Mas isso angustia muito os estudantes. E depois a angústia civilizatória, né? Porque tudo isso coloca em causa a nossa possibilidade de futuro. Teremos futuro? Qual futuro? Né? Uau. Então, tudo isso, Raul, mobiliza muito. Então, eu tenho participado de diferentes espaços de interlocução, nessas estruturas como a sua, de debates, né? Pelos meios pelas redes, né? Mas também aproveitado para refletir sobre essas questões em muitos livros, né? Eu estou publicando o 10º volume da série O Direito Achado na Rua, O Direito como Liberdade, fruto do seminário de 30 anos que aconteceu no final de 2019, né? Agora o livro está saindo. Esse livro que a editora De Plácido me pediu que fizesse, Direitos Humanos e Covid-19, os grupos vulnerabilizados e o contexto da pandemia, né? Uma reflexão mais amadurecida, que não vai na precipitação das respostas imediatas e de moda, mas que tenta sentir o que está acontecendo, né? Também, dia 30, vou fazer o lançamento de um livro que o Direito Achado na Rua, o grupo de pesquisa com a FIAM, a entidade internacional de defesa da alimentação como um direito, uma questão de responsabilidade também das organizações internacionais sobre alimentação sustentável e os enunciados jurídicos que definem a alimentação como um direito, a alimentação saudável como um direito, né? É, Também estou com meus alunos de pós-graduação lançando o 5º volume da série O Direito Vivo, o Direito Achado na Rua, esse que vai se chamar Questões Emergentes, Revisitações e Travessias. Então, são muitas atividades, não é isso? Que bom, É, né? é, muitas atividades. Professor, você tocou um tema aí meio assim que eu queria deter um minuto só. Você viu que nessa pandemia tem proliferado algumas questões críticas, aumento de suicídio, aumento de violência intrafamiliar, aumento de feminicídio, não só no Brasil. Estou falando porque está passando nos outros países, aqui no bairro também, Latinoamérica, ou seja, como sociedade, não há bandeira, não há fronteira, ou seja, esse é um problema de nossa sociedade latino-americana. Você acha que terminada essa pandemia crítica do Covid, vamos ter que enfrentar outra pandemia, uma pandemia social ou até sanitária, consequência disso? Acho que essa anterior já existia, porque ela Se é agravou, né? resultado de permanência no contexto, sobretudo do nosso hemisfério e da nossa banda global, né, o Ocidente, né, da hegemonia de um modelo expropriador, alienador, o capitalismo, né, que desumaniza, né, que se desinteressa da dimensão subjetiva do agir humano, só está preocupado com a acumulação, e a acumulação no sentido da hierarquia no social,
daqueles que exploram o trabalho, né, e se apropriam da riqueza social, né? Você vê que na pandemia o número de Um milionários café, aumentou, certo. né? Então, o número de. A sua xícara Raul, a minha é o direito como liberdade, tá vendo? Oh, que marca! A partir, sobretudo, da semântica da emergência das lutas por liberdade e por a autonomia dos sujeitos, né? Os movimentos feministas, indígenas, camponeses, eh, os movimentos de subjetividade religiosa, né? As comunidades afro que são atingidas pelos milicianismos e pelos fundamentalismos, pelo discurso de ódio, de um certo modo, né? Isso em toda parte, mas que é agudizada por essa incivilidade do capitalismo que é alienador e desumanizador. Vende a alma, né? Então, isso já existia. Com a pandemia, isso se exacerba, porque as relações ficam muito próximas e elas se acentuam mesmo naqueles setores que aparentemente tinha uma leitura mais avançada do ponto de vista do significado da civilidade, né? Por exemplo, mesmo entre grupos com fundamentação ética da sua convivência comunitária, entre os religiosos, por exemplo, ou naqueles que têm uma visão mais avançada da sociabilidade, por exemplo, grupos de esquerda, inclusive, né? Que na proximidade não sabem muito bem como lidar com essas tensões e aquelas condições da nossa herança. Aí, no caso do Brasil e no caso da América Latina, do nosso legado colonial, que produziu estruturas também intensificadoras desse processo, no racismo, no patriarcalismo, Somos no filho da Contra-Reforma, né? exatamente, né? Então, aqui agudizou. Porém, é nessa condição que a gente agudiza também a consciência. Então, há muitas mobilizações para se confrontar com essa realidade e tentar construir pontes, né, para sair dessa condição e construir outras sociabilidades. Por exemplo, o Papa Francisco acaba de publicar, no final do ano passado, a sua carta encíclica Fratelli Tutti, né? Sobre a amizade social e a fraternidade. Crítica ao capitalismo, recupera o sentido da partilha. Essa semana mesmo ele disse que distribuir bens não é comunismo, é cristianismo, não é isso? É, e pede uma igreja de saída que vá ao povo, que lide com as angústias, mas para todo lado, né? A gente tem visto, por exemplo, aqui em Brasília, enquanto os governos têm uma política higienista e absolutamente desumana no tocante às populações de rua, né? Com remoções, mesmo com decisões do Supremo de que não pode haver remoção em contexto de pandemia, né? Com remoções brutas que mais aprofunda a desassistência desses grupos já excluídos na sua condição de sujeitos sociais, né? E, todavia, as mobilizações solidárias de apoio. Hoje mesmo recebi demandas assim de contribuir para suporte de alimentação, de medicamento, de roupas, né? Veio o inverno aí, né? Então, por isso que eu falei, né? Há toda uma mobilização para não aceitar que esta condição nos leve ao mesmo normal anterior e que não deixe que o futuro seja um destino, mas seja uma disputa que represente pensar as reservas utópicas que acumulamos ao longo das nossas experiências históricas de lutas sociais por emancipação e que esse futuro seja um futuro de solidariedade inscrito nos direitos humanos, né, Raul?
Eu acho Sí, sí, que sí. é um período agudo que expõe as fraturas e as cicatrizes das nossas experiências de emancipação, mas também revela, né, aquelas formas que foram ocultadas de que há estratégias de solidariedade que podem ser um horizonte de ressignificação do futuro que estamos disputando, né? Claro, É, claro. é ruim, mas é bom, né? É ruim porque é muito ruim mesmo, né? Mas é bom porque O exige de novo nós. chega, o novo O vem. novo chega, né? Você falou Zé, uma coisa que tem me preocupado muito. Brasil realmente está feito um pária internacional. Eu cheguei nesse país, em Brasil, ainda novinho, era ditadura, que se de lá para cá eu fui e voltei, eu tenho visto acontecer como um privilegiado telespectador tudo que tem acontecido nos últimos 40, 50 anos nesse país. Eu lembro, e você deve lembrar, que antes se repetia muito aquela frase de Charles de Gaulle, Brasil é o país do futuro. Na época que o Brasil decíamos que era um país de preto, pobre e analfabeto. Uhum. O tempo mudou e o Brasil chegou a ser a sexta economia no mundo. Uma época que você lembra muito bem, porque o Brasil estava nas grandes mesas e nas mesas pequenas de definição também. Como que chegamos a isso? Como que pode acontecer de cair a economia, a crise política, abarcar tudo? A sociedade não tem como se defender, não tem como reagir, não temos como, temos que passar indubitavelmente por isso até acontecer essa fractura de novo que você falava agora, assim. Eu fico muito preocupado com essa mudança tão rápida que teve o país. Eu acho que, ainda que o quadro seja desolador, e para quem tem memória como nós temos, e você agora mesmo recupera da sua memória essas vivências que nos enchiam de confiança, né, na capacidade do Brasil ser um país de referência no contexto das grandes ações que estavam transformando o mundo, no global e no regional. Aqui, por exemplo, participando da concertação com todos os grupos e acordos regionais do Mercosul, na Unasul, é, Os âmbitos e bilaterais, que bilaterais, né? multilaterais que se Exatamente, criavam. num contexto de cooperação, né? No globo, com a criação dessas instâncias mais emergentes, os BRICS, por exemplo, que vocês vejam, foram as melhores respostas, fora o Brasil, que Sí, saiu sí, sí. fora, à exigência de atenção à necessidade sanitária dos povos. Né? Rússia, China, Índia, África do Sul deram respostas importantes. As vacinas que nós estamos tomando vêm desses países, não é isso? Ah, É, o, os BRICS, todavia, botaram o Brasil numa posição de jogador nessa mesa, né, do globo, mas, ao mesmo tempo, o Brasil, por uma liderança que, sobretudo, o presidente Lula soube exercitar, carismática, né, sentou em todos os grandes fóruns, G8, G20, né? Agora, o Brasil não vai a nada disso, não é chamado, não é confiável, não tem parceria, não tem credibilidade, né? É pária global, é pária, e pária local, porque também aqui, exceto talvez o Paraguai, nenhum outro país da América do Sul aceita com credibilidade a interlocução com os dirigentes do país nesse momento. Agora, eu sou uma pessoa otimista, quer dizer, o meu otimismo não é um deslumbramento, é a convicção de que tudo isso pesa sobre a nossa experiência, no sentido de acicatar a nossa consciência crítica, que pode emergir a qualquer instante,
no sentido de mobilizar a sociedade para romper com esse estado de coisas que humilha, mas que mata, né? Porque não sentar à mesa pode ser uma conjuntura, mas ter 350 mil mortes é uma tragédia. Tem responsável, tem autor, tem tipicidade. Alguém vai ter que sentar à mesa. Mas vamos ver, parece que hoje está sendo instalada a CPI da pandemia. Na quarta-feira, o Supremo deve decidir a questão da suspeição dessa astúcia das elites que encontrou um meio a serviço do imperialismo norte-americano, que desmantelou nossa infraestrutura e drenou nossas riquezas e nossa capacidade de produção, do pré-sal à produção de aeronaves. Hoje, nem máscaras nós fabricamos para produzir redução de contágio. Temos que depender de cilindros de oxigênio. Né? Não obstante, né, começa a haver um movimento que, por exemplo, não é uma questão da consciência do povo, é uma questão do amortecimento dessa consciência por conta da aliança que esse segmento entreguista, que se associou ao esforço neoliberal, encontrou na institucionalidade, nos setores do parlamento, nos setores do judiciário, mas nos grandes meios de comunicação, formando. Sobretudo isso. Então, ainda agora, né, o editorial do Globo de hoje é tentar salvar a Lava Jato, que o mundo todo, pega os jornais do mundo todo, já qualificou de uma ação de lesa pátria. Né? Então, ela tentando salvar. Entretanto, você sabe, né? O povo que cuspia na tumba do czar era o mesmo que no dia anterior beijava o chão que ele pisava. Ou seja, em um instante, esta memória utópica inscrita na experiência das nossas lutas sociais, que no Brasil são muitas, contra a escravidão, para a autonomia indígena, das mulheres que se emancipam, de todos os segmentos que se inscreveram a partir do mundo do trabalho, inclusive na capacidade de formular um projeto de sociedade, a Constituição de 88, e colocar uma liderança sua, um trabalhador, na presidência da República. Isso tudo vai voltar como consciência possível, transformadora, que a gente sabe é um instante que galvaniza as grandes transformações. Então, o meu otimismo não vem de um deslumbramento, vem da lição da história. A história sempre mostrou isso. E o exemplo bolchevique é claro, né? Aquele povo que dia antes beijava o chão que o czar pisava, a partir de 17 de outubro passou a cuspir na tumba dele. Como vai cuspir na tumba desses que estão aí sacrificando a cidadania, né, na fogueira do consumismo e do hedonismo capitalista, né? Então, eles que se preparem, né? Eles que se preparem. O destino deles é o mesmo de Mussolini, ser pendurado pelos pés, não é isso? Algumas coisas. Primeiro, você leva muita fé nesse congresso aí. Não sei se esse congresso está pronto para a missão que tem na frente. Ao final, não esqueça que é o mesmo congresso que votou pelo pai, pela filha, pela família. Lembra aquela cena, aquele dia nefasto da história brasileira? Deixa eu te falar uma coisa, Zé. A tragédia brasileira, ela tem se estendido aos países da região. Nós estamos sofrendo por causa do Brasil. Ou seja, Brasil é o foco de contágio. Para o Uruguai, que tem fronteira seca, até Brasil ter seu último habitante vacinado e limpo, nós também não vamos a ter nossa população pronta. Com a rapidez que se quebraram, que se romperam esses âmbitos multilaterais, Unasur, Mercosul, enfim,
não conseguimos nem fabricar uma vacina junto. Eu não tenho dúvida que em outros tempos, tanto Brasil e Argentina se juntavam, estaríamos igual que o chinês, igual que o russo, igual que os cubanos, com nossa própria vacina. Eram outros tempos. Hoje, não conseguimos nem comprar. A Argentina não tem dinheiro, Brasil deveria produzir vacina para toda a sua população, não produz, ou seja, mas tem duas coisas que me deixam. Primeiro, é seu otimismo. Eu sempre que te escuto, alguma coisa me reconforta. E segundo, veja o que aconteceu nos Estados Unidos. Bastou trocar o presidente, botar um auxílio emergencial na rua, começar a vacinar a todo mundo, porque estão vacinando milhões por dia, e muda a percepção da sociedade, muda o andamiagem do Estado, muda até os meios, não importa se é a favor ou em contra, eles mudam o jeito que eles passam a notícia, o mundo, a vida pela frente das câmaras de televisão. Então, são duas coisas que me deixam optimista. Tua fala e a possibilidade de que isso pueda mudar assim, pá, brevemente e rapidamente. É possível essa mudança rápida? Sim, meu otimismo não se dirige ao Congresso, se dirige à capacidade mobilizável do social que se organiza. Veja que em 87, 88, o Congresso se reuniu para fazer aquela constituição de arranjo, aquela transição por cima. Mas o povo ocupou o espaço da Constituinte e transformou o desenho da Constituição para construir uma democracia participativa, que permitiu, por exemplo, o SUS, com base nos conceitos de mobilização do movimento sanitarista e da concepção solidária de que educação, saúde são direitos, não são mercadorias. Então, não é no Congresso que eu confio, é na capacidade mobilizada do social de transformar as mentalidades no espaço institucional. É nessa confiança que eu estou e essa capacidade começa a se delinear. Você viu essa semana uma ambulante, uma vendedora de frango assado, contra toda a presença mítica de uma autoridade que é incensada pelos meios de comunicação, ao pedir que ele entrasse no recinto, Sai, ela sai, disse, sai. não, não, senhor, o senhor sem máscara não entra aqui. E um outro lá dizendo, mas ele é o que manda, ele pode. Ela disse, não, mas Não senão pode, ele não. não pode não, porque senão a fiscalização vem e o povo cobra de nós. Ela Claro. falou isso, o povo cobra de nós. É essa confiança que eu tenho. E acho que, a partir do fato, né, de que meios de comunicação como o seu, como essa enorme rede de base social e independente que a internet proporciona. Agora que, por causa da mudança nos Estados Unidos, se quebrou a alimentação das fake news, dessa estrutura fascista que estava aí, esse sistema tende a ruir. Não sei se vamos ter uma grande mudança, né? Mas com certeza estamos na iminência de, por exemplo, compreender que, tal como nos Estados Unidos, bastou mudar o presidente e a realidade sanitária se alterou, né? E lá, por exemplo, vai desde vacina para todos até recursos para garantir a sobrevivência na transição, né, dos indivíduos mais necessitados, os auxílios emergenciais, enquanto não chega o salário universal, de que estão falando desde o Banco Mundial até o Você é Papa. optimista quanto a essa ajuda universal? Ah, mas sou porque já é um conceito que está se caracterizando nesse contexto. Por O exemplo, Banco Mundial aceita de o boa. Banco Mundial aceita, os países capitalistas mais importantes já praticam. Na Inglaterra já se pratica. O Suplicy cansou de mostrar que a renda mínima ele não inventou, ele Sim. trabalhou a partir das experiências já desenvolvidas. Eu tenho uma colega, Michele Sai Silva, que é professora em Oklahoma, é brasileira, não é?
ela defendeu uma tese de doutorado na Northwest ou na Harvard, não sei exatamente qual das universidades, e ela compara a Bolsa Família a partir de três modelos desenvolvidos, isso nos anos 2000, lá no começo dos 2000. A experiência do Brasil, governo Cristóvão Buarque. A experiência da Colômbia e a experiência de Nova York. E a experiência de Nova York, quer dizer, essa forma de ação compensatória, ação afirmativa, renda mínima, já é uma modelagem escrita nos programas do Banco Mundial, do FMI, das agências de fomento, dos sistemas de geração de estratégias de mitigação da miséria social, impondo cláusulas sociais ao capitalismo, a taxa Tobin, né? São modelagens nesse sentido. Só que agora, numa linha agudizada pelo flagelo da pandemia, né? E Claro. então as vozes estão se juntando e penso que esse modelo vai ser incorporado nas políticas de financiamento. Por exemplo, o Brasil, como é que ele vai ter acesso aos financiamentos? Se não cumprir as cláusulas sociais dos contratos de investimento e de ajuda internacional, né? Vai ter que fazê-lo, né? Como em muitos países isso já se tornou. A Argentina está empobrecida, mas isentou imposto de renda de 93% da população Y colocó impuestos às grandes das fortunas. grandes fortunas. Aqui o financista quer tributar livro Libro. e liberar lanchas e helicópteros, não é isso? Professor, você falava agora há pouco da Constituinte, um marco na história desse país. E eu me lembro de um dos dirigentes políticos mais admirados que eu conheci, que é Ulisses Guimarães. Sim. Eu fico pensando quem seria Ulisses Guimarães que surgiria no Brasil nestas épocas para liderar uma mudança, que se mudança constituinte não acho que pueda ter grandes mudanças, grandes transformações. Pero o que me preocupa é o seguinte: quando termina o governo de Lula, não há no Brasil ninguém, nem em todo o espectro político, um líder que chegue perto dele. Na Argentina, a líder assim absoluta é a ex-presidenta Cristina e ela delegou o poder em um segundo. Quer dizer, ontem em Peru, um monte de candidatos desconhecidos brigando para passar para o segundo turno. Que falta estão fazendo liderança em nossas Américas? Porque aqueles próceres da esquerda que levaram nossos países à década boa, Correia, Evo, Lula, Mujica, Kirchner, Tabaré Vázquez, parece que viram com acabou a validade dele, a sociedade não conseguiu repor essa liderança, não sei se a sociedade, os partidos políticos, o poder político, não sei, ou foram substituídos por outros líderes, tipo pastores da igreja, sei lá. Por quem que vai liderar essa mudança, Zé? Se não temos não houve uma reposição de líderes, de cabeças, entende minha preocupação qual é? Não é só o Sim. Brasil. Eu vejo tudo igual, ou seja, não há em todo o país, em todos os países latino-americanos, um que diga, tá aí, surgiu um novo líder, um político que pá e pá e pá. Não há. Bem, vejamos assim, no México se destacou muito uma personalidade revolucionária nos anos recentes, chamada Subcomandante Marcos. E ele dizia: Eu sou subcomandante Marcos porque o comandante é o povo. Quer dizer, num sistema sustentável e capaz de mudar as estruturas, a liderança tem que ser
construída na dialogicidade com a comunidade, com o povo. Boaventura chama isso de liderança de retaguarda. Não é o que vai à frente, porque o que vai à frente vira vanguarda e se distancia, se descola do conjunto, mas é aquele que é capaz de caminhar junto, interpretando o sentido do projeto social que está dentro das mobilizações. Ou seja, fabricar líderes não é difícil. A eleição do presidente da República hoje é uma fabricação, né? É uma mitificação, é um uso publicitário de instrumentos de formação de opinião para criar a imagem de uma liderança que, do ponto de vista político e do ponto de vista da história, tem a estatura do rodapé. Tem a estatura do rodapé, né? Mas que os meios colocam como um mito, né? Como uma força política condutora. Não consegue conduzir as expressões dessa incapacidade de coordenar. Ontem mesmo, uma base sua gravava conversa e distribuía as conversas. E a sua família corre o risco de não ir para a história, mas para os arquivos dos autos dos processos criminais. Então, o momento histórico constrói a emergência das lideranças que se constituem na sua atividade, na sua prática, no seu processo. Elas surgem nesse processo, né? O Lula não foi inventado, ele surgiu das greves, das mobilizações operárias, da luta contra as condições opressivas nas fábricas do ABC. Ele foi construído, foi forjado na luta sindical, foi trabalhado. Então, há muitos que vêm nesse processo e que o momento político agudo colocará em condições de ocupar um papel de intérprete das reivindicações sociais. Eu não me preocuparia com isso, não. Eu me preocuparia em saber se temos projeto. Quer dizer, quais são Ah, os projetos que estão em curso, né? E no seu país, foi o que sempre pregou o Dom Mujica, né? Que o projeto e as ideias é mais importante que os homens, claro. dos meus homens, claro, né? E eles, afinal, por exemplo, quem entrou em Jericó foi Josué e não foi Moisés, não é isso? Pois é. Deixa eu falar de outra coisa. Vamos mudar. Neste momento, neste preciso momento, aqui perto, nas Ilhas Malvinas, a Armada Britânica está fazendo manobras militares experimentando mísseis de longo alcance. Junto com a Armada Britânica, há um submarino nuclear americano. Estes dias esteve de visita aqui no bairro, Brasil, Uruguai, Argentina, o chefe da, como chama, da flota do Atlântico Sul, número 4 dos americanos. Isso é tudo rechicoteo da guerra China-Estados Unidos. Eles estão brigando por recursos, estão brigando por poder, eles querem as hidrovias nossas para ter acesso, eles querem cada um ter sua própria ponto lá na Ushuaia, perto da Antártica, ou seja, nós, o subperiférico, nós, os esquecidos de sempre, provedores de matéria-prima, de recursos, estamos no meio dessa briga China-Estados Unidos, que não é mais China-Estados Unidos, é China e Rússia contra Estados Unidos e Europa. Podemos dizer que está certa essa equação e nós somos território de despojo nessa briga? Eu acho que sim, nós estamos vamos dizer assim, no fio da navalha desse processo que nos ultrapassa e nos subordina, né? Mas nós não somos
passivos nessa condição. Quer dizer, de algum modo, em algum momento, entre nós, a consciência de que a nossa participação nesse processo nos faz sujeitos interlocutores dele vai se dar porque entre Rússia e China, Estados Unidos e Europa, há Índia, há um contexto de muitos países que têm outras expectativas de um lugar político nessa disputa pelo desenvolvimento que se abre nessa conjuntura atual, né? Que vai permitir com que nós nos organizemos para poder ter um papel de relevo nesse processo. Nós não somos esquecidos, nós somos muito lembrados, só que nós somos lembrados como passivos, como subalternos. Né? Então, Provedor. que eu acho que foi um pouco o que os BRICS representaram, né? A sua capacidade de e talvez tenha sido essa uma das causas pelas quais, por exemplo, se procurou desmantelar esse processo que gerava um não alinhamento de nossos países, né? E uma capacidade que nós tínhamos de ter uma infraestrutura capaz de nos dar uma presença política influente nessa realidade, né, que levou a essa destruição que o Brasil está sofrendo nesse momento. Na infraestrutura, o ataque ao pré-sal, né, não se As esqueça empreiteiras brasileiras, né? isso, que estavam por toda parte. Né. Eu vi em Angola, por exemplo, a presença brasileira muito interessante, porque solidária com a África, chegávamos com a tecnologia e com os projetos, mas apropriando a mão de obra local para incorporar o processo de distribuição de renda. A China chegava com tudo, em navios, ancorados nas costas angolanas, e entrava na atividade de reconstrução. Angola crescia 14%, era um país, e né, altamente promissor, porque tem tudo, tem minérios, tem Claro. petróleo, tem água, tem florestas, né? Sim, sim. E ali chegava como o expropriador, né? Então, eu acho que a gente tem condições de jogar um papel, né? E penso que, diferentemente do que acontecia nos anos da chamada Guerra Fria, né? Hoje, os processos são um pouco diferentes. Né? O Papa diz que a gente está em guerra em fragmentos, guerra em pedaços. É uma terceira guerra mundial em pedaços. Acho que ele tem razão. Né? Aqui e ali, né, essas condições de autonomia vão sendo abaladas. No Iraque, com o Saddam Hussein querendo autonomia a partir do que tinha sido lá no passado, os acordos Sykes-Picot, para conter, né, a possibilidade de liderança dos países produtores do petróleo árabe, né, que permaneceu distribuído pelas sete irmãs, né, pelas beneficiárias do acordo Sykes-Picot, né, As de França sempre. e a destruição do Maghreb, o norte da África, né, Egito, Líbia, né, é, mas eu acho que nesta condição nós temos uma capacidade de pensar uma outra possibilidade de um projeto, né, que nos permita entrar com um capital que nós temos muito valioso, que é a disputa das condições de articulação do futuro possível, que é a água, que é a floresta, né? Que é O lítio. exatamente aquilo que, por exemplo, nos nossos países do sul, né? Se não fossem os indígenas, já tinha sido entregue à ganância exploratória. Né? Não sei. Eu acho que
As coisas não são tão mais fáceis, não são tantas as quarteladas, né? É mais fácil ocupar pelas igrejas e pelos clientes locais, né, que estão aí lá no Peru, o fujimorismo ainda está latente, né? No Equador, ontem, né, a surpresa, né, ainda dessa presença capaz de manter o decolonial, né, que está em nossos países, né? Mas que, de certo modo, você veja, até hoje não conseguiram tirar Cuba do mapa, não é isso? Exatamente, bem que tentaram. Que É, legal te ouvir, profe. Você já se vacinou? já, primeira e segunda dose, Coronavac, Butantan, insumos chineses, não é isso? Já botou o pé no mundo e está andando por aí, Não, então. não, não, porque o mundo ainda está com os miasmas e não quero ser vetor, não é isso? É Claro, preciso claro. que a gente alcance um patamar de imunização que seja Imunização. construído pela ciência e pelo apoio social e político, e não o que pretendeu o projeto genocida de fazê-lo na base de darwinismo, né? De darwinismo, né? É, os que sobreviverem, veja, no Brasil já está caminhando para ter mais mortes do que nascimentos. Já passamos essa fase, É, já estamos no vermelho. Que é. incrível. De onde saiu tanto supremacista, negacionista, antivacuna, terraplanista? De onde saiu essa gente? Onde que eles estavam? Então, você lembra do Camus, né? O Camus diz: a peste não morre nunca, ela hiberna, ela fica ali nos escavões dos prédios, né? Nos vãos das frichas, dos assoalhos, a peste, os vermes e os fascistas, né? Sim, 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 Albert Camus. Eles estavam aí, Ele, né? que bom te ouvir, Zé. Que bom. Eu gosto de te ouvir porque realmente você sempre tem algo mais para dar para nós. Despesa-se de nossa audiência, José Então, Geraldo. Deixe sua mensagem e se esqueci alguma pergunta relevante, fique à sim, vontade. a mensagem está no próprio programa, Alvorada Cultural, né? A noite sempre vai ser dissipada pela alvorada, né? E no caso da política, a alvorada tem que ser cultural, não é isso? Formar consciências, criar a condição emancipatória pela percepção de que somos sujeitos na história e não objeto. Né? E que há diálogo a partir daqueles lugares que a gente instaura nas nossas relações, como o seu programa, começar é, vamos dizer assim, esses meios alternativos e independentes de comunicação, né, que criam essa enorme esfera de aliança solidária para a gente disputar o futuro. Temos que disputar o futuro. Né? Mas a gente tem referenciais importantes. Por exemplo, o referencial no feminismo. Foram os países dirigidos por mulheres os que tiveram respostas mais qualificadas para o enfrentamento da pandemia. O feminismo tem um papel nisso. Foram os países que consideraram a vida mais valiosa do que a mercadoria que puderam oferecer alternativas mais superadoras das políticas obscurantistas que estavam presentes nesse país. O caso americano é emblemático. Sacou um supremacista, sacou um genocida, e o homem que não tem essa ilustração revolucionária transformadora adotou políticas funcionais simples: vacinar, distribuir renda para garantir subsistência, recuperar a capacidade gestora da política na coordenação nacional, né? E o país dele saiu da cifra de maior letalidade para números razoáveis e possivelmente em pouco tempo vai poder até nos ajudar com a distribuição de excedentes de vacina para atender aquelas dificuldades que existem
né? O Lula, por exemplo, está se mobilizando para pedir, em face disso que tem sido o colapso da governança em muitos setores, inclusive no Brasil, que se faça uma experiência de governança global em nome da humanidade, em nome da civilização, a partir do contexto da ameaça pandêmica, para poder pensar a vacina como um bem social, quebrar a patente. Já fizemos isso nos Sí. anos finais dos 1900. O PSDB no Brasil, Serra, Doha, a quebra Cerro, da patente para efeito de que los medicamentos. genéricos. Exato, exato, exato. Isso não quebra o mercado, dinamiza o mercado. Né? Claro, claro. Quebra alguns milionários, no sentido de que eles não ficarão no topo da pirâmide, como alguns, inclusive, você viu que no caso do Brasil, a última lista da Forbes, 4 ou 5 brasileiros entraram nela. Como é possível isso? Como é que É porque aumentaron los pobres no Brasil, entonces aparece algún rico, claro, ¿no? é, Alguien está levando. É, exatamente, né? Mas e agora, por exemplo, esses ricos querem transformar seu privilégio em direito, querem quebrar a fila da universalidade, do acesso à saúde, né? Hoje eu dei até uma opinião sobre o bizarro desse projeto de lei que quer autorizar. Eu falei, isso não passa pelo Constitucional, e o Constitucional também vai ser acicatado por governadores conscientes que vão requisitar essas vacinas, em nome do interesse social e do interesse público. Flávio Dino já disse, vamos requisitar as vacinas. Claro, claro, Né? claro, claro. Mas então, Raul, mantenha esse programa, essa alvorada cultural, esse espaço de interlocução, esse lugar de expansão da consciência. E quem sabe, como os russos em 17, amanhã a gente esteja cuspindo em Na alguma. tumba de su genocida. José Geraldo de Souza Júnior, muitíssimo obrigado. Este foi o programa 706 da Alvorada Cultural. Estamos na oitava temporada e a gente se vê no próximo. Tchau. Sim, Raul, sim. Até lá, sucesso no seu programa e siga cumprindo esse papel importante que há anos você faz aqui em Brasília e pelas ondas da web para o mundo agora, né? Obrigado, professor. Obrigado pela Ah, sua atenção, como sempre. um grande abraço, Raul. Outro. Sempre um prazer falar com você.